Olá, pessoal. O texto 8 trouxe para a gente a palavra governo. Estão lendo comigo? Governo. A gente vai continuar explorando um pouco nesse vídeo, que é de história, né? Os três poderes. Vejam que essa imagenzinha aqui dos três bonequinhos acompanhou a gente durante todo esse tempo que a gente teve explorando a palavra governo, não é? Eu vou ampliá-la e a gente vai ler aqui juntos, tá bom? Esse primeiro bonequinho representa o poder executivo, está escrito com X, executivo, mas eu leio executivo. Ele executa, ele faz, ele administra. Administra o quê? Vocês sabem que a gente tem o poder executivo na cidade, no estado e no país, né? Então ele vai administrar a cidade, né, o município, ou o estado, ou o país, né? O mais importante, o que manda, tem a palavra final, né, é o executivo federal. O representante é o presidente, né? Agora, os executivos das cidades e dos estados têm independência. Eles só não podem ferir alguma lei, alguma ordenação maior, né? A gente viu isso muito aqui com essa história da vacina, né? Os governos municipais que podiam fechar ou deixar abertas a cidade, podia declarar o tal do lockdown, fecha tudo ou abre tudo. Cada cidade teve permissão para tomar sua decisão. Se ia deixar o comércio funcionando, se ia parar com o comércio, se ia abrir escola, se ia deixar fechar a escola, enfim, teve um nível de autonomia, né, para tomar algumas decisões. Outras não, outras tiveram que ser igual no país inteiro. Então, o poder executivo, vamos retomar aqui, é o poder de administrar. Ele administra, né, a cidade, ou o estado, ou o país. O poder legislativo, que é esse segundo bonequinho aqui, olha, legisla. Ele faz o quê? Ele cria leis, né? Não legisle em causa própria, né? Ele não deve criar leis para se favorecer. Ele está ali, ele existe para criar leis que facilitem a administração da cidade, do estado, do país, que tragam bem-estar para a população, né? Que façam com que o país se desenvolva, que resolva os problemas e os conflitos, né? Que nos ajude criando normas claras de dever e de direitos, né? A conviver bem. Esse é o poder legislativo. Por último, o poder judiciário, que é esse bonequinho aqui de toga, né, com essa roupinha aqui, olha, ele é o que julga a aplicação das leis. Ele julga se é constitucional, se está ferindo uma lei, né, maior que a Constituição, se está de acordo com ela, não é? Os três poderes, eles têm autonomia, eles são independentes, mas eles têm que conversar entre si. Eles têm que trabalhar com harmonia. Se um começa a entrar no território do outro e causar tumulto, sofre a cidade, sofre o estado, sofre o país. Então são poderes, né, que têm que saber muito bem o que é tarefa deles, né, para não atrapalharem o serviço dos outros, né? E nenhum desse poder pode abusar do seu poder, né? Eles têm que estar pensando o seguinte: eles foram criados para o quê? Ajudar a governar, né, uma população que confia neles, que espera que eles, que são nossos representantes, representem bem e entendam as nossas necessidades, né? Ajudem a gente a ter. Vocês viram no artigo lá primeiro como é lindo da Constituição. A Constituição brasileira é considerada uma das mais bonitas e democráticas, mas não pode ficar só no texto, né? Ele tem que ser aplicado. E cada um aqui na sua esfera de tarefas, né, tem que fazer isso funcionar, tem que fazer as leis funcionarem, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Bem, o que faz o poder executivo? Olha, a gente tem essa tabela aqui, então vamos lê-la juntos, tá bom? O poder executivo está escrito aqui, ó, executivo. O poder executivo, ele faz o quê? Ele dirige e administra o governo.
e ele representa a cidade, o estado, o país no exterior. Então, quando o prefeito de uma cidade vai para outra cidade, ele está representando a cidade dele. Quando o governador de Minas sai de Minas e vai, por exemplo, para uma França, ele está, a menos que ele esteja de férias, mas mesmo de férias, como ele tem o poder que o povo deu para ele, ele não pode fazer besteira não, porque ele representa o Estado, não é? Então, o Poder Executivo, olha, dirige e administra o governo e representa esse governo no exterior, né? No caso aqui eles colocaram representa o país porque está pensando no Executivo Federal, está pensando no presidente, que é o representante máximo do Executivo. O que faz? É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, etc. Esse ETC significa outras coisas, né? Então, quem exerce esse poder executivo? Olha só, quem governa o país? Quem é o chefe maior? É o presidente da República. Quem governa o estado? Quem é o chefe maior? São os governadores de estado. Quem governa o município? Quem é o representante maior? São os prefeitos. O prefeito não é maior do que o governador não é maior que o presidente da República, o presidente da República não é maior que seu povo, mas também não é menor do que seu povo, né? Então, assim, foi dividido, né, nessas unidades administrativas porque é um país muito grande, né? Tem que ser dividido, senão não dá para governar. Agora vamos ver o poder legislativo. É esse aqui que está na segunda coluna. Ó, acabei aqui de mexer com ela. O que faz o poder legislativo? Olha, ele vota as leis em nome da população e fiscaliza atos do executivo. Quem fiscaliza? A população fiscaliza o executivo, mas o legislativo também tem essa tarefa. Ver se o prefeito, se o governador, se o presidente estão investindo corretamente, né? Estão tomando decisões que favoreçam a população mesmo. Quem exerce? Na esfera nacional, quando a gente pensa no Brasil como um todo, são os senadores e deputados federais. Quando a gente pensa em Estado, quem que representa o poder legislativo no Estado? São os deputados estaduais. E quem representa o poder legislativo nas cidades, nos municípios? Município, gente, é a área urbana e a zona rural das cidades, né? Nos municípios são os vereadores. É um importante papel aqui. Por quê? Né? Olha só, eu vou convidar o pessoal da Câmara de Vereadores para estar nos ensinando um pouquinho sobre como é que são as leis, como é que se faz uma lei, como é que ela tramita, né? Mas a gente vê que já existe muita lei, não precisa praticamente serem criadas novas leis. Agora, precisa sim que eles ajudem a fiscalizar os atos do Executivo, não no sentido que a gente vê muito, né? Das pessoas querendo puxar o tapete porque estão de olho no cargo, mas no sentido de, olha, isso daqui está errado, que tal se fizéssemos assim? Nós precisamos de pessoas, né, que pensem no povo, no bem-estar do povo, porque tanto, né, o executivo quanto o legislativo, que a gente pode votar para eles, né, eles são representantes nossos, eles não estão acima de nós. A única questão é que eles têm um poder que nós passamos para ele, que é o poder de nos governar. Porque nós precisamos disso, né? A gente vive em comunidade, a gente precisa de pessoas que estejam lá disponíveis para ajudar essa comunidade a conviver bem, a crescer, né? A produzir riquezas, a se beneficiar dessas riquezas, né? Mas quando a gente vota, a gente está dando uma carta para eles em nosso nome, dizendo: façam o melhor por nós. Então nós temos todo o direito também de fiscalizar. Só que fiscalizar não pode ser confundido com ficar xingando.
né? A gente vai, a gente vê o que está errado, a gente denuncia o que está errado nos lugares corretos, a gente chama atenção para o que está errado e a gente também ajuda fazendo propostas, né? O que deveria ser feito nesse lugar? Se é que a gente está pensando no povo, né? Por fim, a gente tem um outro poder aqui na terceira coluna, que é o poder judiciário. O poder judiciário é o poder dos juízes, é o poder de julgar. O que eles fazem? Olha só, o poder judiciário aplica as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quando ele fala Estado aqui, ele está falando, por exemplo, prefeitura, governo estadual, Brasil, nação, né? Quem é que exerce esse poder judiciário? Os magistrados nas diversas instâncias e âmbitos da justiça, né? Então nós temos aqui juízes. Como vocês veem, as tarefas estão bem definidas, não é? Então, resumindo, o legislativo elabora as leis. O judiciário, ele aplica essas leis. E o executivo, ele administra em conformidade com essas leis, né? Se a lei fala que o orçamento é destinado à escola, por exemplo, não pode passar de 10% da arrecadação do município, o administrador aqui, por mais que ele queira, ele não pode colocar 15, 20, 30, né? Ele tem que administrar de acordo com o que a lei permite. Vamos ver aqui de novo, olha, na forma de desenho, né? Quem que representa cada poder. Vocês estão vendo que aqui era ainda antigo, né? Porque colocaram uma bonequinha aqui, ó. Então esse desenho aqui é velho. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha. Vamos separar isso aqui também em 3 colunas, tá? Depois a gente apaga, só para a gente não embolar na hora de ler. O legislativo, o poder legislativo, que é aquele poder que faz as leis, ele é exercido, né, a nível nacional pelos deputados federais e senadores. No Estado, quem representa o poder legislativo? Os deputados estaduais. E no município são os vereadores. Vejam que nós votamos para vereadores, para deputados estaduais, para deputados federais e para senadores. Se a gente acha que eles não estão andando corretamente, se eles não estão fazendo a tarefa deles direito, se o que eles criam, as leis que eles criam, só os beneficia, nós podemos tirá-los, né, votando em outras pessoas. Então nós temos a chance de votar. Por isso é importante você não só lembrar em quem votou, porque você não, não, eu não posso fiscalizar fulano porque eu não votei nele. Pode. No tipo de governo que nós temos, vence a maioria. Significa então que você votou, seu candidato não foi eleito, não tem problema nenhum. Aqueles caras que estão lá estão para criar leis que você vai seguir. Então você tem todo o direito, né, de questionar. Assim também porque você paga o salário deles, né? Então, só posso fiscalizar um vereador, um deputado, um senador que eu votei? Não, isso está errado, tá? Qualquer um de lá é representante do povo, escolhido pela maioria do povo. Você faz parte do povo? Se você faz parte do povo, você tem o dever de fiscalizar também, né? Agora vamos aqui no executivo, aqui no meio. O poder executivo, representante máximo do poder executivo é o presidente da República. No Estado, o representante máximo do poder executivo são os governadores. Por que eu estou falando representante máximo? Porque o governador não governa sozinho, o presidente não governa sozinho. O presidente tem os ministros, por exemplo, tem os secretários, os governadores também têm os secretários, os prefeitos também têm seus secretários, não é? Então, entrou aqui são os representantes máximos do poder executivo. Bom, olha só. Por último, aqui no terceiro lugar, o judiciário. O mais alto posto no judiciário
é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode administrar, governar? Não. Ele não é poder executivo. O judiciário pode criar leis? Não. Ele não é poder legislativo. Então, o que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer? Ele tem que ver se as leis estão sendo cumpridas em conformidade, se é constitucional um ato, né, que está sendo tomado, enfim. Se as decisões que outros tribunais estão dando são decisões claras, objetivas, corretas, que não ferem a Constituição. É esse o trabalho do judiciário. Infelizmente, hoje a gente tem muitos representantes do judiciário que ficam batendo boca. E vejam, esses representantes aqui, esses senhores aqui, né, eles não são eleitos pelo povo. Então, a gente elege um presidente, a gente elege um governador, a gente elege um prefeito. Mas a gente não elege Supremo Tribunal Federal, a gente não elege tribunais estaduais, a gente não elege juízes. Tem uma razão para isso, né? Imagina só, se eu tenho se eu começo a pressionar esse povo que deve julgar, né? Se eu falo para eles, não vou votar em vocês nunca mais, se vocês não dizerem que acabou prisão no país. Porque eu estou presa, por exemplo, e eu quero sair, eu falo assim, vocês vão ter que dizer que não existe mais prisão no país, senão não vou votar em vocês. Ou então vocês vão me inocentar, porque senão não vou votar em vocês. Não pode ter esse tipo de pressão, né? Eles têm que estar o mais livre possível para tomar decisões justas. Então, por isso que a gente não os elege, né? Mas às vezes acontece que, por não serem eleitos, eles se afastam um pouco, né, do povo e da tarefa que lhes é designada. Então a gente tem que estar muito atento também a isso, tá? Porque embora não sejam eleitos, né, a gente pode também exercer um certo controle para ver se eles estão atuando direitinho. A mesma obrigação que a gente tem em relação ao poder executivo e ao poder legislativo. Todo o poder emana do povo. Não é assim? Então, o povo tem que controlar como esse poder é exercido. Está correto? Está beneficiando todo mundo? Ou está sendo injusto? Está beneficiando só um lado? Vamos prestar atenção nisso. Bom, vamos ver aqui mais. Sim, peraí. Aqui, eles têm relação uns com os outros. Eles são independentes, mas eles se relacionam. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós estamos pensando como é que é essa relação entre os poderes, tá bom? Então, olha só. O poder executivo. O poder executivo tem, por exemplo, quando eu penso no governo federal, né, no governo do Brasil inteiro, eu penso o presidente, né? Ele tem ministérios e secretarias, tem também agências governamentais. Qual que é a responsabilidade aqui? É administrar, né? Para isso, ele administra em conformidade com as leis, né? Ele não pode administrar contrário às leis do país. O presidente indica juízes, nesse poder executivo federal, indica juízes para a Suprema Corte, concede indultos, perdão, né? Essa é a ação que ele tem sobre o judiciário. Agora, o judiciário, por sua vez, pode declarar os atos presidenciais inconstitucionais. Olha, presidente, o senhor está fazendo alguma coisa que é inconstitucional, então isso que o senhor falou não vale. O judiciário pode fazer isso? Pode. Pode chamar o presidente de burro, besta, dizer, olha, você não sabe nada, eu que vou mandar nesse país? Não. Porque o judiciário não manda no país. O judiciário, a responsabilidade dele é interpretar as leis. É ver se as pessoas aqui que devem governar bem estão agindo com responsabilidade de acordo com as leis. Eu posso julgar as pessoas de acordo assim, não, vou condenar esse daqui porque esse daqui está me enchendo muita paciência. Esse eu vou libertar porque esse daí está me dando uma propininha, está me dando um dinheiro. Não pode. Casos de corrupção têm que ser julgados também. O judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, nenhum deles deve ser livre para fazer o que quer. Nenhum deles pode ter, né,
o poder de prejudicar o povo. E para isso a gente tem que ficar atento, tem que ouvir todos os lados. Não podemos ficar nos deixando levar por televisão, né? Fake news. A gente tem que começar a desenvolver a nossa consciência, gente, sobre o que é melhor, o que é justo, né, para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. Bom, vamos lá, né? Vamos terminar logo aqui, que esse trem está ficando comprido. Então, o Poder Judiciário, quem representa? A Suprema Corte, os tribunais regionais, os juizados. Qual que é a responsabilidade? Interpretar a lei. O que ele pode fazer? Olha só, ele pode declarar atos presidenciais inconstitucionais e pode também declarar leis inconstitucionais. Ele não faz leis, mas ele pode dizer que uma lei criada pelo Poder Legislativo é inconstitucional. Ele tem que provar. Ah, não gostei da sua lei. Problema. Gostar ou não gostar não é a questão. Ela fere a Constituição, então tem que provar, porque aí derruba a lei, né? O Congresso representa o quê? O Poder Legislativo. Tem a Câmara dos Deputados e o Senado, quando eu penso no país todo. Qual que é a responsabilidade? Criar leis. O que o Congresso pode fazer? Ele pode votar o impeachment do presidente, ele pode derrubar vetos também, né? Então, o presidente, lembra que eu falei que o presidente, que o prefeito, né? Na verdade, eu falei do prefeito. O presidente, assim como o prefeito, ele pode vetar uma lei. Vetar uma lei é proibir, dizer assim, não concordo com essa lei, ela está equivocada. Ele tem que dar um parecer para isso, né? Por causa disso, eu não sanciono essa lei, não vai receber minha assinatura. Só que o Congresso, né? Ele pode derrubar o veto. Ele volta a lei para o Congresso e o Congresso analisa de novo. Às vezes ele modifica, diz, realmente essa parte pode ser modificada. Às vezes não. Às vezes ele vota pela maioria aquela lei que o presidente não queria que passasse, não é? Porque ele tem autonomia. Mas você vê como que tem a relação uma coisa com a outra? Então o presidente pode vetar as leis. Por sua vez, o Congresso pode votar o impeachment do presidente, né? Pode impedir o presidente de continuar na presidência e pode derrubar os vetos presidenciais também. O Congresso, se o presidente pode indicar juízes para a Suprema Corte, né? O Congresso analisa as indicações de juízes para a Suprema Corte. Então, o Poder Judiciário é composto, né, por indicação de juiz feito pelo presidente, né, mas que o Congresso também analisou. Então, as pessoas que estão lá, gente, são colocadas por presidentes. Tá? Quando o presidente sai, o juiz sai? Não, ele continua lá. Ele continua lá. Né? Então, uma vez colocado, ele fica lá até a morte, é o nosso rei. Bom, enfim, tô falando besteira aqui, né? É isso, a relação é essa, né? No governo municipal, a gente tem o quê? A gente tem aqui, o Poder Legislativo Municipal é representado pelos vereadores. Aqui está uma foto da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Assim que puder, assim que eles permitirem, nós vamos fazer uma visita à Câmara Municipal, né? E quem é a presidente atual, a presidente dos vereadores lá, né? A Nelly Aquino. Ela que escolhe o que deve ser votado, vai dirigindo as votações, né? Enfim, ela é eleita por eles mesmos, escolhida por eles, eu acho. Eles vão explicar tudo isso para nós, tá? Poder Executivo Municipal, eu coloquei aqui uma foto da prefeitura, né? Quem já foi à prefeitura? Quem é o atual prefeito? O atual prefeito é o senhor Alexandre Calil, né? Ele é responsável por administrar a cidade. Por isso que ele fala, pode fechar o comércio, pode abrir o comércio, porque isso é tarefa dele. Ele tem essa autonomia, né? Agora, qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é observar tudo isso, né? E se não tiver de acordo, se não estiver sendo justo, se não estiver sendo bom, se estiver prejudicando, né, as pessoas, as decisões, eu tenho o poder de, na próxima eleição, eleger pessoas diferentes,
com propostas diferentes, não é? Aqui está uma charge que eu achei interessante, que está escrito assim: o povo não conhece o seu verdadeiro poder. Aí tem um político, né, que a gente não sabe de qual esfera que é, ele está numa prancha aqui, ó, tá vendo? E quem está sustentando esse político? O povo que está desse outro lado da prancha. Se as pessoas deixam, se elas saem daqui, esse político cai, não é? Então, quem sustenta um governo ruim são as pessoas. Da mesma forma, quem sustenta um governo bom são as pessoas, né? Então, o cidadão ele tem que começar a pensar com sua própria cabeça, a analisar as situações, a conhecer um pouquinho mais de quem é essa pessoa que está dizendo que vai me representar, né? Para conseguir tomar cada vez melhores decisões. Bom, mas além do voto, como é que a gente pode estar ajudando o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário a serem melhores? A gente tem livre direito à manifestação, né? Manifestações pacíficas, gente, não precisa fazer arruaça, né? A gente pode dar sugestões, fazer reclamações, elogios por meio das ouvidorias. Todas essas instâncias aqui têm ouvidorias. Ouvidoria é um lugar que recebe sugestão, reclamação, pedido de informação, elogio, né? Para melhorar o próprio serviço, o objetivo da ouvidoria é isso. A gente pode participar em audiências públicas. Normalmente, o vereador pode chamar, quando é algum assunto que ele acha que ele precisa ouvir mais o povo, ele pode convidar o povo para audiências públicas, né? No nosso caso, acontece aqui na Câmara de Vereadores, né? As pessoas vão lá, elas não podem votar, mas elas podem conversar, falar livremente ao microfone, dar sua opinião lá, né? E para ajudar o vereador a tomar uma decisão. Pode participar em conselhos, a gente tem vários conselhos municipais, Conselho Municipal da Saúde, da Educação, e aí é aberto um número de pessoas ali, tem que ser da comunidade, né? E tem outras formas que a gente vai vendo aos poucos também, tá bom? O que eu vou mostrar agora para vocês é o seguinte, olha, a Prefeitura de Belo Horizonte, o Poder Executivo Municipal, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados Estaduais, a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, todos eles têm sites. Nesses sites vem várias informações. Por exemplo, no site da Prefeitura, você pode chegar assim, ó, digitar ali na endereço, né, do buscador, do Google, por exemplo, do buscador seu, não sei qual que é, você pode digitar PBH, Prefeitura de Belo Horizonte, .gov, que é governo, né, .br, que é Brasil, né, e você vai cair aqui, ó, na página da Prefeitura. Hoje, a carinha da página da Prefeitura é essa daqui, tá? Notícias, isso, cada clique onde vocês derem aqui serviços, vai abrindo outras abinhas, né? Então, no acesso rápido, a gente está vendo que está falando muito de coronavírus. Tudo que está aqui de verde escuro, ó, coronavírus, campanha de vacinação, informações sobre cesta básica e kits de higiene, consulta online, contratações, protocolos, transparência, não sei o que, não sei o que. IPTU 2021, Diário Oficial do Município, que é onde todas as leis são publicadas, né? Vacinação contra a gripe, aqui, ó, de azulzinho, tá vendo? Ó, nessa setinha azul aqui, tá mostrando o que? A ouvidoria do município. Só que eu dei azar, porque é a quarta vez que eu clico aqui e não consigo chegar em lugar nenhum. Mas a ouvidoria do município é aquele lugar que vai receber nossas reclamações, nossos pedidos de informação, nossos elogios, né? E vai nos responder. Quer solicitar um serviço? Você clica aqui e vai abrir o serviço. Se ele puder ser solicitado online, você já faz de uma vez. Se não, vai ter as orientações do que você precisa fazer, quais documentos que você precisa levar, enfim. Essa aqui é a carinha do site da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa daqui é a carinha do site da Câmara Municipal. Aqui em cima, ó, Câmara Municipal. Tá vendo? Ó, a voz da cidadania. Aí tem os eventos, né? Tem a agenda, tem o Fale com a Câmara, onde você pode digitar ali uma pergunta, um agradecimento, uma crítica, uma sugestão, né? Aqui leia, que você pode procurar
pela lei. Ah, que lei 7777 é essa? Clica aqui, lei número 7777, aí você vai encontrar, né? Ó, fale com a Câmara, aqui é a ouvidoria, tá vendo? Aqui nessa setinha que eu tô dizendo aqui do lado direito, ó. Audiências públicas. Quando é que vai acontecer uma audiência pública? Aí você olha, ah, sim, é do meu interesse aqui. É uma audiência pública sobre o retorno das escolas. Eu quero assistir, eu quero participar. É aqui que você vai saber quando é que vai acontecer. Aqui ou na agenda, ou aqui em eventos, né? É uma espécie de jornal, onde eles colocam aqui todas as notícias que eles têm. Claro, gente, um portal da prefeitura, um portal da Câmara, do Senado e tal, vai ter muita propaganda do serviço, porque ninguém vai ser bobo de falar mal de si mesmo, não é? Mas tem muita, muita informação. E é uma coisa bacana contra fake news, porque eu estou lendo o que o outro lado está falando, não é? Aí eu posso entender o que está rolando, quais são os projetos, o que está acontecendo, da perspectiva do próprio poder. E aí, confrontando com o que a mídia mostra, com o que eu estou conversando com outras pessoas, com o que eu, né, estou lendo, com o que eu estou descobrindo, eu posso fazer uma ideia, né, mais real do que, sim, isso é uma coisa boa, não, isso não é uma coisa tão boa. Enfim, eu vou formando, né, uma opinião mais segura. Bom, por enquanto é só. No próximo vídeo a gente vai começar a falar já de outro tema, né? E quando voltarem as aulas, com certeza nós vamos conhecer um pouquinho mais do poder legislativo, solicitando aos representantes, existe um setor educativo na Câmara de Vereadores que venha conhecer, venha conversar conosco também. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.